O Modelo de Pickman, 1927, por H.P. Lovecraft. Você não precisa pensar que estou louco, Elliot. Há muitas pessoas com preconceitos mais estranhos do que esse. Por que você não ri do avô do Oliver que se recusa a andar de carro? Se eu não gosto daquela maldita linha de metrô, isso é problema meu. E de qualquer forma, chegamos aqui mais rápido de táxi. Se tivéssemos pegado o trem, teríamos que subir a colina a pé a partir da Park Street. Eu sei que estou mais nervoso do que estava quando você me viu no ano passado, mas não precisa fazer um diagnóstico sobre isso. Há muitos motivos para isso, Deus sabe. E acho que tenho sorte de ainda estar são. Por que esse interrogatório todo? Você não costumava ser tão curioso. Bem, se você insiste em ouvir, não vejo por que não contar. Talvez seja melhor que você saiba. Afinal, você ficava me escrevendo como um pai decepcionado quando soube que eu tinha parado de frequentar o clube de arte e me afastado do Pickman. Agora que ele desapareceu, eu até passo pelo clube de vez em quando, mas meus nervos já não são os mesmos. Não, eu não sei o que aconteceu com o Pickman e prefiro nem imaginar. Você pode ter suspeitado que eu tinha alguma informação quando me afastei dele. E é exatamente por isso que não quero pensar para onde ele foi. Deixe que a polícia descubra o que puder. Não vai ser muita coisa, pelo fato de que até agora eles nem sabem do velho esconderijo que ele alugou no North End sob o nome de Peters. Eu mesmo não sei se conseguiria encontrar esse lugar novamente, e mesmo que soubesse, jamais tentaria, nem sob a luz do dia. Sim, eu sei, ou pelo menos temo saber, porque ele mantinha aquele lugar. E já estou chegando lá. Acho que, quando eu terminar, você vai entender porque nunca contei nada à polícia. Eles me pediriam para guiá-los até lá, mas eu não conseguiria voltar àquele lugar, nem se soubesse o caminho. Havia algo lá. E agora eu não consigo mais usar o metrô. E pode rir disso também, se quiser. Se quer descer até um porão. Você deveria saber que eu não me afastei do Pickman pelos mesmos motivos ridículos que velhos rabugentos como o Dr. Reid, Joe Minot ou Bosworth tiveram. Arte mórbida não me choca, e quando um homem tem o talento que Pickman tinha, considero uma honra conhecê-lo, independentemente da direção que sua obra tome. Boston nunca teve um pintor maior do que Richard Upton Pickman. Eu disse isso desde o começo e continuo dizendo, sem jamais mudar de opinião, nem mesmo quando ele apresentou aquele quadro, Ghoul Feeding. Você deve lembrar que foi nessa época que Minot se afastou dele. Sabe, é preciso um conhecimento profundo da arte e uma percepção aguçada da natureza para criar algo como as obras do Pickman. Qualquer ilustrador de capa de revista pode espalhar tinta de forma aleatória e chamar isso de um pesadelo, um sabá de bruxas ou um retrato do diabo, mas apenas um grande pintor consegue tornar algo assim verdadeiramente assustador ou real. Isso porque apenas um artista genuíno conhece a anatomia do terror ou a fisiologia do medo. O tipo exato de traços e proporções que ativam instintos latentes ou memórias hereditárias de pavor, e os contrastes de cores e efeitos de iluminação apropriados para despertar a sensação adormecida de estranheza. Não preciso dizer por que um quadro de Fuseli realmente nos faz estremecer, enquanto uma ilustração barata de história de fantasmas só nos faz rir. Há algo que esses artistas capturam, algo além da vida, e que eles conseguem nos fazer sentir por um instante. Doré tinha isso, Simi tem isso, Angarola de Chicago tem isso, e Pickman tinha isso como ninguém jamais teve antes. Eu rezo para o céu, como ninguém jamais terá novamente. Não me pergunte o que é exatamente que eles veem. Você sabe que na arte comum há uma diferença gigantesca entre as coisas vivas e pulsantes desenhadas a partir da natureza ou de modelos reais, e os trabalhos artificiais que artistas comerciais medíocres produzem mecanicamente em seus estúdios. Pois bem, eu diria que o verdadeiro artista do terror tem um tipo de visão que cria modelos próprios ou invoca cenas que são quase reais dentro do mundo espectral em que ele habita. De qualquer forma, ele consegue produzir resultados que se diferenciam das tentativas medíocres, tanto quanto um pintor realista supera um caricaturista de curso por correspondência. Se eu tivesse visto o que Pickman viu, mas não, vamos tomar um drink antes de continuarmos. Deus, eu não estaria vivo se tivesse visto o que aquele homem, se é que ele era um homem, viu. Você se lembra de que o ponto forte de Pickman eram os rostos? Não acredito que ninguém, desde Goya, conseguiu colocar tanto puro inferno em um conjunto de traços ou em uma expressão.
E antes de Goya, você tem que voltar aos caras medievais que esculpiram as gárgulas e quimeras de Notre-Dame e do Mont Saint-Michel. Eles acreditavam em todo tipo de coisa. E talvez tenham visto todo tipo de coisa também, pois a Idade Média teve algumas fases curiosas. Lembro-me de você mesmo perguntar a Pickman, um ano antes de ir embora, de onde diabos ele tirava aquelas ideias e visões. Não foi horrível a risada que ele deu para você? Foi em parte por causa daquela risada que Reid se afastou dele. Reid, você sabe, tinha acabado de se dedicar à patologia comparativa e estava cheio de arrogância sobre o conhecimento interno da significância biológica ou evolutiva desse ou daquele sintoma mental ou físico. Ele dizia que Pickman o repelia cada vez mais e quase chegou a assustá-lo no final. Que os traços e a expressão do sujeito estavam mudando de um jeito que ele não gostava. De um jeito que não era humano. Ele falava muito sobre dieta e dizia que Pickman devia ser anormal e excêntrico ao extremo. Suponho que, se você e Reid trocaram correspondências sobre isso, tenha dito a ele que estava deixando as pinturas de Pickman mexerem com seus nervos ou atormentarem sua imaginação. Sei que eu mesmo disse isso a ele, naquela época. Mas lembre-se de que eu não me afastei de Pickman por algo assim. Pelo contrário, minha admiração por ele só crescia, pois aquele ghoul feeding era uma realização tremenda. Como você sabe, o clube não quis exibi-lo e o Museu de Belas Artes não aceitou como doação. E posso acrescentar que ninguém quis comprá-lo, então Pickman o manteve em sua casa até sua partida. Agora, seu pai o tem em Salem. Você sabe que Pickman vem de uma antiga linhagem de Salem e teve uma ancestral bruxa enforcada em 1692. Eu passei a visitar Pickman com frequência, especialmente depois que comecei a fazer anotações para um ensaio sobre arte estranha. Provavelmente foi o trabalho dele que colocou essa ideia na minha cabeça, e de qualquer forma, achei nele uma mina de dados e sugestões quando comecei a desenvolvê-la. Ele me mostrou todas as pinturas e desenhos que tinha, incluindo alguns esboços em caneta e tinta, que acredito sinceramente teriam feito com que ele fosse expulso do clube se muitos dos membros os tivessem visto. Em pouco tempo eu já era quase um devoto e ficava horas ouvindo, como um estudante, suas teorias sobre arte e especulações filosóficas malucas o suficiente para qualificá-lo para o asilo de Danvers. Minha admiração por ele, junto com o fato de que as pessoas em geral estavam se afastando cada vez mais dele, fez com que ele ficasse muito confiante comigo. E uma noite ele insinuou que se eu fosse discreto e não muito sensível, ele poderia me mostrar algo realmente incomum, algo um pouco mais forte do que qualquer coisa que ele tinha em casa. Você sabe, disse ele, há coisas que não servem para Newbury Street, coisas que não pertencem a este lugar e que de qualquer forma nem poderiam ser concebidas aqui. Meu trabalho é captar os sobretons da alma, e você não vai encontrá-los em um conjunto de ruas artificiais feitas por parvenus. Back Bay não é Boston. Na verdade, não é nada ainda, porque não teve tempo de acumular memórias e atrair espíritos locais. Se há fantasmas aqui, são os fantasmas mansos de um pântano salgado e de uma enseada rasa. Mas eu quero fantasmas humanos, os fantasmas de seres suficientemente organizados para terem olhado para o inferno e compreendido o significado do que viram. O lugar para um artista viver é o North End. Se algum esteta fosse realmente sincero, ele suportaria os cortiços pelo bem das tradições acumuladas. Deus, homem. Você não percebe que lugares assim não foram simplesmente feitos, mas cresceram de fato? Geração após geração viveu, sentiu e morreu ali, em tempos em que as pessoas não tinham medo de viver, sentir e morrer. Você sabia que havia um moinho em Copp's Hill em 1632 e que metade das ruas atuais já existiam em 1650? Posso te mostrar casas que têm mais de 2 séculos e meio. Casas que testemunharam coisas que fariam uma casa moderna se desintegrar em pó. O que os modernos sabem sobre a vida e as forças por trás dela? Vocês chamam a feitiçaria de Salem, de ilusão, mas eu aposto que minha tetravó poderia ter lhe contado algumas coisas. Eles a enforcaram na Gallows Hill com Cotton Mather olhando santimoniosamente. Mather, maldito seja, estava com medo de que alguém conseguisse se libertar desta maldita jaula de monotonia. Queria que alguém tivesse lançado um feitiço nele ou sugado seu sangue à noite. Posso te mostrar uma casa onde ele morou. E posso te mostrar outra onde ele tinha medo de entrar, apesar de toda a sua conversa usada.
Ele sabia de coisas que não ousava colocar em seu estúpido Magnalia ou em seu pueril Wonders of the Invisible World. Olha aqui, você sabia que todo o North End já teve uma rede de túneis que mantinha certas pessoas conectadas entre suas casas, o cemitério e o mar? Que se danassem as perseguições e processos na superfície. Coisas aconteciam todos os dias que eles não conseguiam alcançar, e vozes riam à noite em lugares que eles não conseguiam localizar. Cara, entre 10 casas sobreviventes construídas antes de 1700 e que nunca foram movidas, aposto que em 8 posso te mostrar algo estranho no porão. Quase todo mês você lê sobre operários encontrando arcos de tijolos fechados e poços que não levam a lugar nenhum, quando reformam alguma casa antiga. No ano passado, você podia ver um perto da Henchman Street, da linha elevada. Havia bruxas e os seres que seus feitiços convocavam, piratas e o que eles traziam do mar, contrabandistas, corsários. E te digo, as pessoas sabiam viver e sabiam como expandir os limites da vida nos velhos tempos. Este não era o único mundo que um homem ousado e sábio poderia conhecer. E pensar no hoje em comparação com esses cérebros débeis, que até mesmo um clube de supostos artistas tem calafrios e convulsões se uma pintura ultrapassa os sentimentos de uma roda de chá da Beacon Street. A única graça salvadora do presente é que ele é estupidamente burro demais para questionar o passado com muita atenção. O que mapas, registros e guias realmente dizem sobre o North End? Eu apostaria que posso te levar a 30 ou 40 vielas e redes de becos ao norte da Prince Street, que não são conhecidas por 10 pessoas vivas, exceto pelos estrangeiros que nelas se amontoam. E o que esses dagos sabem sobre o seu significado? Não, Thurber. Esses lugares antigos estão sonhando de maneira magnífica, transbordando de maravilhas e terrores, de fugas do ordinário, e ainda assim não há uma alma viva para entendê-los ou aproveitá-los. Ou melhor, há apenas uma alma viva, porque eu não estive cavando o passado à toa. Veja bem, você se interessa por esse tipo de coisa? E se eu te dissesse que tenho outro ateliê por lá, onde posso capturar o espírito noturno do horror antigo e pintar coisas que nem sequer consigo conceber na Newbury Street? Naturalmente, eu não conto isso para aquelas malditas velhas no clube, com Raid, aquele desgraçado, já sussurrando que eu sou um tipo de monstro descendo a ladeira da regressão evolutiva. Sim, Thurber, decidi há muito tempo que se deve pintar o terror tanto quanto a beleza a partir da vida. Então explorei lugares onde eu tinha razões para acreditar que o terror habita. Tem um lugar que, além de mim, acredito que apenas 3 nórdicos vivos já tenham visto. Não fica muito longe da linha elevada em termos de distância, mas em termos de alma, está a séculos de distância. Escolhi por causa de um velho poço de tijolos no porão, um daqueles que te contei. O barraco está quase desmoronando, de modo que ninguém mais se atreveria a viver lá, e eu ficaria envergonhado de te dizer o quão pouco pago por ele. As janelas estão todas tapadas, mas eu gosto ainda mais disso, pois não quero luz do dia para o que faço. Pinto no porão, onde a inspiração é mais intensa, mas tenho outros cômodos mobiliados no térreo. Um siciliano é o dono e aluguei sob o nome de Peters. Agora, se você for corajoso, te levo lá esta noite. Acho que você vai gostar dos quadros, pois, como eu disse, me soltei um pouco lá. Não é uma grande viagem. Às vezes vou a pé, pois não quero chamar atenção com um táxi naquele lugar. Podemos pegar a linha de transferência na South Station para Battery Street e depois a caminhada não é longa. Bem, Elliot, não havia muito que eu pudesse fazer depois desse discurso, a não ser me controlar para não correr para o primeiro táxi vago que encontrássemos. Mudamos para a linha elevada na South Station e por volta da meia-noite descemos as escadas na Battery Street e seguimos pelo antigo cais ao longo do Constitution Wharf. Não acompanhei as ruas transversais e até hoje não sei qual foi a que pegamos, mas sei que não foi a Greenough Lane. Quando finalmente viramos, foi para subir por um beco velho e imundo, o mais sujo que já vi na vida, com frontões desmoronando, pequenas janelas de vidro quebradas e chaminés arcaicas, meio desintegradas contra o céu iluminado pela lua. Não acredito que havia 3 casas à vista que não estivessem de pé desde os tempos de Cotton Mather. Com certeza, vi pelo menos 2 com beirais salientes, e por um instante pensei ter visto a linha inclinada de um telhado pré-gambrel, um estilo quase esquecido. Embora os antiquários digam que já não há mais nenhum desse tipo em Boston.
Daquele beco, que tinha uma iluminação fraca, viramos à esquerda em um outro ainda mais estreito e silencioso, completamente sem luz. E um minuto depois, fizemos uma curva em ângulo obtuso para a direita, na escuridão total. Não muito tempo depois, Pickman sacou uma lanterna e revelou uma porta antiquada de 10 painéis, apodrecida por cupins. Destrancando-a, nos conduziu a um corredor vazio, onde outrora havia um esplêndido revestimento de carvalho escuro, simples, é claro, mas incrivelmente evocativo dos tempos de Andros, Phipps e dos julgamentos das bruxas. Então, nos levou por uma porta à esquerda, acendeu um lampião a óleo e disse para eu me sentir em casa. Agora, Elliot, eu sou o que o homem comum chamaria de cascudo, mas vou confessar que o que vi nas paredes daquele quarto me deu um arrepio na espinha. Eram os quadros dele. Sabe-se que ele não podia pintar nem mostrar na Newbury Street. E ele tinha razão quando disse que havia se deixado levar. Aqui, tome outro gole. Eu mesmo preciso de um. Não adianta eu tentar descrever como eram, porque o horror terrível, a blasfêmia indescritível e a abominável repugnância moral emanavam de detalhes simples, impossíveis de classificar com palavras. Não havia nada da técnica exótica que se vê em Sidney Sime, nem os cenários transsaturnianos e fungos lunares que Clark Ashton Smith usa para gelar o sangue. Os cenários eram, na maioria, velhos cemitérios, bosques profundos, penhascos à beira-mar, túneis de tijolos, salas antigas com painéis de madeira ou simples criptas de alvenaria. O cemitério de Copp's Hill, que não devia estar a muitos quarteirões daquela casa, era um dos temas favoritos. A loucura e a monstruosidade residiam nas figuras em primeiro plano, pois a arte mórbida de Pickman era, acima de tudo, uma arte de retratos demoníacos. Essas figuras raramente eram completamente humanas, mas frequentemente se aproximavam da humanidade em graus variados. A maioria dos corpos, embora vagamente bípedes, tinha uma postura inclinada para a frente e uma aparência canina indefinida. A textura da maioria era um tipo de borracha desagradável. Eu ainda posso vê-los. Suas ocupações? Bem, não me peça para ser muito preciso. Eles geralmente estavam se alimentando, não direi do quê. Às vezes eram mostrados em grupos, em cemitérios ou passagens subterrâneas e frequentemente pareciam estar em batalha por sua presa. Ou melhor, seu tesouro macabro. E que expressividade maldita Pickman às vezes dava aos rostos sem olhos desse espólio de carne. Ocasionalmente, as criaturas eram retratadas saltando por janelas abertas à noite ou agachadas sobre os peitos de pessoas adormecidas, mordiscando suas gargantas. Uma tela mostrava um círculo delas uivando ao redor de uma bruxa enforcada na colina da forca, cujo rosto morto possuía uma estranha semelhança com os delas. Mas não pense que foi apenas esse tema horrível e o cenário assustador que me fizeram quase desmaiar. Eu não sou uma criança de 3 anos e já tinha visto coisas assim antes. Foram os rostos, Elliot, aqueles rostos malditos que riam e babavam na tela com a própria respiração da vida. Por Deus, homem, eu realmente acredito que estavam vivos. Aquele feiticeiro nauseante havia despertado os fogos do inferno com tinta e seu pincel era uma varinha que gerava pesadelos. Me passe esse decanter, Elliot. Havia uma pintura chamada A Lição. Que o céu tenha piedade de mim por tê-la visto. Imagine, você consegue imaginar um círculo de criaturas caninas sem nome agachadas em um cemitério, ensinando uma criança pequena a se alimentar como elas? O preço de uma troca, suponho. Você conhece o velho mito sobre como as criaturas sobrenaturais deixam seus filhotes nos berços em troca dos bebês humanos que roubam. Pickman estava mostrando o que acontece com esses bebês roubados, como eles crescem, e então comecei a perceber uma relação horrível entre os rostos das figuras humanas e não humanas. Ele estava em todas as suas gradações de morbidez entre o não-humano e o degradadamente humano, estabelecendo uma ligação sardônica e uma evolução cruel. As criaturas caninas se desenvolveram a partir de mortais. E mal tive tempo de me perguntar o que acontecia com as crianças deixadas para trás no mundo humano, quando meus olhos se fixaram em uma pintura que explorava exatamente essa ideia. Era o interior de uma antiga casa puritana, um cômodo com vigas pesadas, janelas gradeadas, um banco de madeira e móveis rústicos do século XVII, com a família reunida enquanto o pai lia as escrituras. Todos os rostos, exceto um, exibiam nobreza e reverência, mas aquele único rosto refletia a zombaria do abismo. Era o rosto de um jovem, supostamente o filho daquele pai piedoso, mas em essência pertencia àquelas coisas impuras.
era um changeling, e em um espírito de ironia suprema, Pickman deu a esse rosto uma semelhança muito perceptível com o seu próprio. Nesse momento, Pickman acendeu uma lâmpada em um cômodo adjacente e segurava educadamente a porta aberta para mim, perguntando se eu queria ver seus estudos modernos. Eu não tinha conseguido expressar minha opinião, estava mudo de medo e repulsa, mas acho que ele entendeu completamente e se sentiu altamente lisonjeado. E agora quero garantir-lhe novamente, Elliot, que não sou nenhum covarde que grita diante de qualquer coisa que se desvie um pouco do normal. Sou de meia idade e razoavelmente sofisticado, e acho que você me viu o suficiente na França para saber que não me abalo facilmente. Além disso, eu já havia me acostumado com aquelas imagens horríveis que transformavam a Nova Inglaterra colonial em um tipo de anexo do inferno. Mas apesar de tudo isso, aquele próximo cômodo me arrancou um grito real, e eu precisei me agarrar ao batente da porta para não desmaiar. A outra sala havia mostrado uma matilha de ghouls e bruxas dominando o mundo de nossos antepassados, mas essa trazia o horror para dentro da nossa vida cotidiana. Meu Deus, como aquele homem sabia pintar. Havia um quadro chamado Acidente no Metrô, no qual uma horda daquelas criaturas imundas subia de uma catacumba desconhecida por uma rachadura no chão do metrô da Boylston Street e atacava a multidão na plataforma. Outro mostrava uma dança entre os túmulos de Copp's Hill, com o cenário dos dias atuais ao fundo. Havia várias pinturas de porões, com monstros rastejando por buracos nas paredes e espreitando por trás de barris e fornalhas, aguardando sua primeira vítima a descer as escadas. Uma tela particularmente repulsiva parecia retratar uma gigantesca seção transversal de Beacon Hill, com exércitos de monstros pestilentos esgueirando-se por túneis que perfuravam o solo como uma colmeia. Havia danças em cemitérios modernos e, entre todas as concepções, uma me chocou mais do que as outras. Uma cena em uma cripta desconhecida, onde dezenas das criaturas se reuniam ao redor de uma que segurava um guia turístico de Boston e lia em voz alta. Todas apontavam para um determinado trecho do livro, e cada rosto estava tão distorcido por uma gargalhada epiléptica e ressonante que quase pude ouvir os ecos demoníacos. O título da pintura era Holmes, Lowell e Longfellow jazem sepultados no Mount Auburn. Enquanto eu tentava me recompor e me readaptar a essa segunda sala de horrores e morbidez, comecei a analisar os motivos de minha repulsa doentia. Primeiro, dizia a mim mesmo, essas pinturas repeliam por causa de sua absoluta desumanidade e da crueldade implacável de Pickman. O sujeito devia ser um inimigo ferrenho da humanidade para sentir tanto prazer na tortura da mente e da carne, na degradação do corpo mortal. Em segundo lugar, elas aterrorizavam por causa de sua grandeza. A arte era convincente. Quando víamos as pinturas, víamos os próprios demônios e temíamos sua presença. E a parte mais estranha era que Pickman não extraía seu poder do uso da fantasia ou do grotesco. Nada era borrado, distorcido ou convencionalizado. Os contornos eram nítidos e realistas, e os detalhes eram quase dolorosamente definidos. E os rostos? O que víamos não era meramente uma interpretação artística. Era o próprio pandemônio, cristalino em objetividade brutal. Era isso, por Deus. Aquele homem não era um mero fantasiador ou romântico. Ele nem sequer tentava nos mostrar as ilusões fugazes dos sonhos. Em vez disso, refletia fria e sardonicamente um mundo estável, mecânico e bem estabelecido de horror, que ele via de forma completa, brilhante e implacável. Deus sabe que mundo era aquele, ou onde ele vislumbrou as formas blasfemas que rastejavam e corriam por ele. Mas qualquer que fosse a fonte de suas imagens, uma coisa era certa. Pickman era, em todos os sentidos, tanto na concepção quanto na execução, um realista minucioso e quase científico. Meu anfitrião agora me guiava para o porão onde ficava seu verdadeiro estúdio, e eu me preparei para encontrar horrores ainda maiores entre as telas inacabadas. Era a técnica, Elliot, a maldita, a ímpia, a antinatural técnica. Juro pela minha vida, nunca vi em outro lugar o próprio sopro da vida tão fundido a uma tela. O monstro estava lá, fitava e roía, roía e fitava. E eu sabia que apenas a suspensão das leis da natureza poderia permitir que um homem pintasse algo assim sem um modelo, sem algum vislumbre do mundo inferior que nenhum mortal não vendido ao demônio jamais teve. Fixado com um alfinete em uma parte vazia da tela, havia um pedaço de papel agora bastante enrolado.
provavelmente, pensei, uma fotografia da qual Pickman pretendia pintar um fundo tão horrível quanto o pesadelo que ilustrava. Estendi a mão para desdobrá-lo e olhá-lo, quando de repente vi Pickman estremecer como se tivesse sido atingido por um tiro. Ele vinha ouvindo com uma intensidade peculiar desde que meu grito chocado despertara ecos incomuns na escura adega, e agora parecia tomado por um medo que, embora não comparável ao meu, tinha algo de mais físico do que espiritual. Ele sacou um revólver e fez sinal para que eu ficasse em silêncio. Então saiu para o porão principal e fechou a porta atrás de si. Acho que fiquei paralisado por um instante. Imitando a escuta de Pickman, imaginei ouvir um som fraco de algo correndo em algum lugar e uma série de guinchos ou balidos vindos de uma direção indefinida. Pensei em ratos enormes e estremeci. Então veio um ruído abafado, um tipo de chocalhar que me fez arrepiar todo, um barulho furtivo, tateante, embora eu não consiga expressar exatamente o que quero dizer com palavras. Parecia madeira pesada caindo sobre pedra ou tijolo, madeira sobre tijolo. O que aquilo me fazia lembrar? Veio de novo, mais alto. Houve uma vibração, como se a madeira tivesse caído de uma altura maior. Depois, um ruído agudo de raspagem, uma algaravia gritada por Pickman e o disparo ensurdecedor de todas as 6 câmaras de um revólver, atiradas de maneira teatral, como um domador de leões disparando no ar para efeito dramático. Um guincho abafado ou grasnido e um baque. Depois, mais madeira e tijolos raspando, uma pausa e a porta se abriu, e confesso que pulei violentamente. Pickman reapareceu com sua arma ainda fumegante, praguejando contra os ratos inchados que infestavam um antigo poço. O diabo sabe do que eles se alimentam, Thurber, ele sorriu, pois esses túneis arcaicos tocam cemitério, covil de bruxas e a costa do mar. Mas seja lá o que for, deve estar acabando, pois estavam desesperados para sair. Seus gritos os agitaram, imagino. Melhor ter cautela nesses lugares antigos. Nossos amigos roedores são o único problema, embora às vezes eu ache que são um verdadeiro trunfo em termos de atmosfera e cor. Bem, Elliot, esse foi o fim da aventura da noite. Pickman havia prometido me mostrar o lugar, e Deus sabe que ele cumpriu. Ele me guiou para fora daquele emaranhado de becos por outra direção. Ao que parece, pois quando avistamos um poste de luz, estávamos em uma rua meio familiar, com filas monótonas de blocos de cortiços, misturados a casas antigas. Era Charter Street, ao que descobri depois, mas eu estava tão abalado que nem percebi exatamente onde saímos. Perdemos o último trem elevado e voltamos caminhando pelo centro pela Hanover Street. Lembro-me bem daquela caminhada. Passamos da Tremont para Beacon e Pickman me deixou na esquina da Joy, onde me desviei. Nunca mais falei com ele. Por que o abandonei? Não tenha pressa. Espere eu chamar o café. Já tivemos o suficiente desse outro assunto, mas eu, por mim, preciso de algo. Não foram as pinturas que vi naquele lugar, embora eu jure que eram o bastante para que ele fosse banido de 9/10 dos lares e clubes de Boston, e acho que agora você entende por que tenho que evitar metrôs e porões. Foi algo que encontrei no meu casaco na manhã seguinte. Você lembra do papel enrolado pregado àquela tela aterradora no porão? Aquele que achei que fosse uma fotografia de alguma cena que ele pretendia usar como fundo para o monstro? O último susto veio quando eu estava prestes a desdobrá-lo, e parece que, distraído, o amassei e o enfiei no bolso. Mas aqui está o café. Beba puro, Elliot, se for esperto. Sim, aquele papel foi o motivo pelo qual abandonei Pickman, Richard Upton Pickman, o maior artista que já conheci e o ser mais imundo que já ultrapassou os limites da vida para os abismos do mito e da loucura. Elliot, o velho Reed, estava certo. Ele não era estritamente humano. Ou nasceu em uma sombra estranha, ou encontrou um meio de destrancar o portão proibido. Mas agora dá na mesma, pois ele se foi, de volta para a escuridão fabulosa que adorava assombrar. Vamos acender o lustre. Não me peça para explicar ou sequer supor o que queimei. Nem me pergunte o que realmente estava por trás daquela movimentação rastejante que Pickman insistia em chamar de ratos. Há segredos, você sabe, que podem ter vindo dos tempos antigos de Salem, e Cotton Mather conta coisas ainda mais estranhas. Você sabe o quão malditamente realistas eram as pinturas de Pickman, como todos nós nos perguntávamos de onde ele tirava aqueles rostos. Bem, aquele papel não era uma fotografia de um fundo, afinal. O que ele mostrava era simplesmente o ser monstruoso que ele estava pintando naquela tela medonha. Era o modelo que ele estava usando, e seu fundo era meramente a parede do estúdio no porão, retratada em minúcia.
Mas, por Deus, Elliot era uma fotografia tirada de algo vivo.